John Textor nega pressão interna por saída do Renato Paiva e deixa entender de que em junho teríamos novos reforços. Fala, torcida alvinegra, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não é nosso seguidor, siga nosso canal, é de graça. Curta esse vídeo e compartilhe e deixe seu comentário. Bora falar do Botafogo. Bom, John Textor negou nesta terça-feira a notícia de que haveria uma pressão interna pela saída do Renato Paiva, que não viria nenhuma pressão da diretoria, né? Como foi publicado aí lá no canal do Gigante Glorioso. Em resposta no Instagram aí do perfil do Fogão do Meu Coração, né, que são páginas que seguem o Botafogo, o empresário norte-americano garantiu confiar no trabalho do treinador para a temporada 2025 e deu a entender que planeja reforços em junho. A sua declaração é totalmente falsa, abrindo aspas aí para o John Textor. Nunca se deve confiar na origem dessa falsidade, nem publicar aquilo que não conhece. Embora todos trabalhemos de forma colaborativa, não há voz mais forte nesse clube. Nosso treinador é muito bom e nesse momento nossos jogadores não estão executando. Eu acredito no treinador, acredito no sistema dele e os nossos jogadores sabem perfeitamente a responsabilidade que está sobre os seus ombros. Essa temporada está no começo, mas essa tradição de pânico é bastante antiga. Vamos nos esforçar para melhorar e vamos ajustar em junho, conforme necessário, tal como ano passado. Escreveu John Textor aí na página que a gente acabou de falar com vocês. E aí, pessoal, a gente fica pensando na seguinte questão, né? A responsabilização dos jogadores, né? Parece que a corda estourou no lado mais fraco. Alguns acham que o lado mais fraco é o treinador, mas ao meu ver, jogar na conta dos jogadores, assim, no geral, né? Acho que de forma meio sem dar nomes, né? Sem apontar o responsável, ou qual posição, qual jogador, fugir um pouquinho da responsabilidade. Né? O John tá falando que confia no Renato Paiva, eu acredito que seja para também não queimar, né, logo de cara, a sua escolha. Vamos lembrar que passaram-se 2 meses da contratação para a contratação de um treinador. E aí o Renato Paiva nem foi a primeira opção, né? Tivemos outras opções na frente e aí o Renato Paiva acabou aceitando depois de várias outras negativas de outros treinadores. Isso nos deixa então pensando que o John pode estar protegendo a sua escolha. Do outro lado, existe ainda uma janela, né? Que a gente acredita que seja uma janela de tolerância, tá? Tem a Libertadores agora, Estudiantes, tem Fluminense. Acho que são 2 jogos cruciais, uma vez que a Copa do Brasil tem um capital, né? E a gente, um time basicamente inexpressivo, né? Quero aqui respeitar, lógico, o capital, clubes, torcedores, mas um clube inexpressivo no cenário nacional, e aí seria muito mais fácil qualquer outro treinador, até mesmo interino, né, assumir o time para tentar passar ali naquela fase da Copa do Brasil. Mas agora, os jogos principais, os jogos cruciais, é o que eu acredito que seja Estudiantes e também o Fluminense. Estudiantes porque é Libertadores, até a hora que eu estava fazendo esse vídeo, né, Universidade do Chile, o Carabobo estavam empatando, não sei se já chegou ao final, né? No momento que estou gravando aqui, não acredito que tenha ainda terminado o jogo, mas podemos saber se esse jogo for 0-0 e qual é a condição, né? Bom, até o momento está 1-1, então o Carabobo e a Universidade do Chile estão empatando, uma coisa que leva o Carabobo a algumas posições acima, né? Primeira vitória, na verdade, primeiro empate, na verdade, e o Universidade de Chile acaba não avançando, né? Ficando apenas com mais um ponto ali. Então, isso é fundamental. E Botafogo, tem que chegar amanhã vencendo para não se complicar, tá certo? Bom, e o Fluminense, e é um clássico, né? Um clássico local. O Botafogo vem ganhando aí já há algum tempo, se não me engano, 7 ou 8 rodadas aí, 8 jogos que o Botafogo não perde. Do Fluminense, se perder, fica mal pro treinador. E se não há pressão interna, há pressão externa. A torcida do Botafogo já não tem mais paciência com o Renato Paiva, tá? A maioria dos torcedores hoje não toleram mais o Renato Paiva. E aí eu quero dizer aqui para o torcedor do Bahia, se tiver alguém da Bahia assistindo, vou dizer que vocês tinham razão, tá? Até agora o Renato Paiva não demonstrou nenhuma estratégia tática, né, nenhuma organização no time,
A zaga continua sendo um problema, a descompactação do time é grande, transição demora muito. Teve 2 jogos, basicamente, que jogou bem, que foi basicamente contra o Palmeiras e eu posso dizer contra o Juventude. Fora isso, o Botafogo não jogou bem em outros jogos. Isso está muito na conta do treinador. Lógico que a organização passa por ele, né? A melhor posição dos jogadores em campo passa por ele e a estratégia também. Bom, sobre isso, queria deixar aqui meu vídeo, né? Terminando ficando por aqui. Acho que é basicamente isso que eu queria deixar para vocês hoje. Posição da situação do Renato Paiva, né? E a posição do Textor em relação a isso. Bom, ele culpou os jogadores e bancou o Renato Paiva, né? Disse que não há pressão interna, então nós vamos esperar o melhor rendimento desse treinador. E eu acredito que depois dessas 2 rodadas, a paciência do torcedor pode estar mais do que esgotada, e se ele não conseguir vitórias, a coisa vai piorar muito e o Botafogo pode perder ou jogar o ano fora, tá certo? Então, agradeço a você que veio até aqui comigo, né? E se ainda não é nosso seguidor, dá aquela moral, segue aí, é de graça e até a próxima.